Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Christian. Hoje nós vamos estudar uma lição muito legal e muito importante. É a lição de número 6, tá? Que vai falar sobre Hebreus de 8 a 9, é sobre Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos. Então, estamos aqui ainda permanecendo na nossa revista de Hebreus e Tiago. Então você não pode deixar de estar estudando essa revista, que ela é de muita relevância para o seu ministério e para a sua jornada, tanto discipulado quanto ministerial, tá bom? Então vamos começar essa lição que tem muita coisa boa para a gente. Então é lição de número 6, tá? Cristo, sacerdote e sacrifício perfeito. A verdade prática diz que Cristo é ao mesmo tempo o nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. O textuário está de Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então percebe-se uma projeção futura nesse verso que está apontando aqui em Hebreus capítulo 9, do verso 28. Então vamos começar e dar início a essa introdução. O primeiro ponto vai falar bem assim, nessa breve introdução, que o escritor aos Hebreus nos convida a entrar no tabernáculo para que possamos entender a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Então a proposta do autor e o escritor aos Hebreus é que nós possamos enxergar e olhar aquilo que era temporário, aquilo que ainda era uma sombra, aquilo que ainda era uma projeção, para o que de fato é verdadeiro e é real. Não que não tivesse sido real o que aconteceu na antiga aliança, mas de fato com a proposta em cima do propósito de projetar todos os símbolos dentro de um tabernáculo, dentro de uma arca, dentro de um pátio, dentro de utensílios, apontando para um objetivo que sempre será Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela sempre tem e deve ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro dentro do Jardim do Éden, lá em Gênesis, e Cristo tem que ser o centro lá em Apocalipse, quando fecha todas as coisas. Então Cristo, ele tem que ser revelado, ele deve ser revelado de forma expositiva em todos os livros da Bíblia. No compêndio de 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, Cristo tem que ser o centro. E não podia ser diferente aqui em Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele projeta, ele nos leva, ele nos condiciona a olhar para o tabernáculo, a olhar para aquela antiga aliança e entender o pano de fundo do propósito de Deus para o ser humano e para o indivíduo. Tudo bem? Eu sou o pastor Christian Nunes e eu estou aqui para te ajudar, para que a gente possa entender alguns princípios muito importantes e relevantes nessa carta daqui aos Hebreus. Tudo bem? Primeiro ponto, vou falar sobre o sacerdote, lá em Hebreus 8, do verso 1 até o 13. Então, o sacerdote celestial. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, e que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ou seja, existem duas etapas em cima desse sacerdote. É o sacerdócio dentro do tabernáculo terrestre e o sacerdócio dentro do tabernáculo celestial. Então, o sacerdócio no tabernáculo terreno, ele apontava, mas não era perfeito. Então, aquilo que não é perfeito, ele só gera sombra, tipos, projeção para aquilo que de fato é perfeito, é real, de fato é verdadeiro, que é o tabernáculo celestial, que ele existe ainda. Tudo bem? Então, com sua morte sacrificial, Jesus completou sua obra expiatória na terra, no tabernáculo terreno. Cristo fez essa sombra, essa tipologia apontando para a antiga aliança. Então, com sua ascensão, ele entrou na presença de Deus, o santuário celestial, e assentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus diz: Jesus serve no santuário, o verdadeiro tabernáculo construído por Deus e não pelo homem. Irmão, perceba que na cruz do Calvário está acontecendo um evento totalmente espiritual.
É porque a gente é acostumado a olhar para a cruz, para o sofrimento de Cristo na cruz. Mas por trás daquele sofrimento da cruz, há uma projeção no mundo espiritual muito grande. É porque a gente olha para a cruz e conta 3 dias e vê Jesus ressurreto, saindo da sepultura e agora já visitando os discípulos. Mas não está parado só nisso aí. Existe uma projeção espiritual, no mundo espiritual. Cristo na cruz, ele faz e ele aponta e ele cumpre o sacrifício do tabernáculo terreno, com ele mesmo sendo o próprio sumo sacerdote e ele mesmo sendo o próprio cordeiro que deveria ser imolado, expiado para os pecados da humanidade serem retirados, removidos. Então perceba que existe uma diferença entre pecado e pecados. Perdoados estão os teus pecados, no plural, mas o pecado no singular é uma natureza inclinada que ainda permanece em nós. Mas os pecados que nos condenam foram perdoados na cruz por Cristo. Então eu aceito a Cristo como meu Senhor, como meu sumo sacerdote, como meu cordeiro, como o cordeiro que se entregou por mim. E assim eu recebo perdão estando nele. Amém, crente? Dá um glória a Deus aí. E olha que interessante. Abra sua Bíblia em Salmo 24. Pegue a sua Bíblia, Salmo 24. Vamos observar esse cenário a qual eu coloquei aqui para os irmãos. Salmo 24. Salmo 24, verso 7. Então perceba, Salmo 24, verso 7. Anote aí. Salmo 24, verso 7. Cristo está na cruz, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele cumpre agora o sacrifício terreno, no tabernáculo terreno, e cumprindo ali, ele vai agora dar continuidade nesse tabernáculo para o celestial. E da mesma forma que acontecia no tabernáculo terreno, também acontece no tabernáculo celestial. No tabernáculo terreno, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e não com mãos vazias, mas com sangue, para fazer expiação em cima do propiciatório pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Cristo também faz isso, só que agora no mundo espiritual, no Kairos. Salmo 24, verso 7 diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. O que está acontecendo aqui? Cristo está adentrando, Cristo está entrando agora nesse ambiente espiritual, Cristo está entrando agora nos átrios, passou pelo portal, entrou no átrio, já agora levando com a sua bandeja o sangue que foi feito e cumprido, esse princípio que era terreno, agora projetando-se para o mundo da eternidade. Então, ó, perceba, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem está tratando de comentar isso aqui, quem é esse Rei da Glória, eram os 2 querubins que apontavam dentro do jardim terreno e também dos 2 querubins que estavam na tampa do propiciatório da arca. Agora esses querubins agora começam a tentar. Quem que está entrando aqui? Quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? Ele é o Deus forte. Levantai, ó portas cabeças, e entrará, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória, o Senhor poderoso na guerra. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele entra assim, levando o sacrifício, levando o sangue do Cordeiro que é dele, para expiar os pecados do mundo. Glória a Deus. Você está aí, dá uma glória a Deus aí, gostoso para essa aula de hoje, que está uma bênção. Dá vontade de pregar já aqui. Então, o sacerdócio de Arão era temporário, era imperfeito e era terreno. Mas o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, ele é celestial e ele é eterno. O sacerdócio de Cristo não é temporário, mas é eterno. Glória a Deus. Então, o segundo ponto vai falar sobre o mediador de uma melhor aliança. Cristo é mediador de uma melhor aliança. Hebreus capítulo 8, no verso 3, vai apontar para a gente, depois você vê isso aí. Cristo oferece, Cristo ele se oferece, tá? Cristo vai se oferecer, vai se entregar. E Jesus vai à eternidade fazer o que nós acabamos de mencionar agora há pouco. Ele vai ser o mediador. Ele é o mediador entre nós e Deus. Agora, após esse ato cumprido e completado por ele, nós não temos mais mediador. Não é o Papa, não é o pastor, não é meu pai, não é minha mãe, mas é Cristo. Ele é o caminho que eu posso acessar o Pai. É Cristo, é Ele.
Você lembra o véu que se rasgou dentro do templo? O véu se rasga de alto a baixo para que eu possa entrar e aquilo que estava privado por conta de legalismo e religiosidade ao extremo possa acessar o meu coração e eu acessar dentro daquele ambiente. Eu tenho agora acesso livre ao átrio, ao pátio, ao lugar santo e ao santíssimo lugar, porque Cristo cumpriu todo o protocolo da antiga aliança, agora nos projetando para o ambiente da nova aliança, que é Cristo. Tudo bem, irmãos? Então, Hebreus 12, 24, ele é o mediador da nova aliança, ele é o sangue da aspersão, esse sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Escute, lá em Gênesis capítulo 4, ele vai mencionar que Abel, ele clamou. Muita gente faz confusão com relação a esse clamor, esse clamar de Abel, quando o seu irmão Caim o mata. O sangue de Abel, ele não estava clamando por justiça de vingança. Não era uma justiça com caráter de vingança. Mas o sangue de Abel, ele clamava por um sentido de graça. Ou seja, era um favor que o irmão Caim, que o matou, não merecia, mas o sangue de Abel clamava pelo irmão, apontando esse clamor para Cristo, que o sangue dele falou melhor do que o de Abel, porque o de Abel foi por Caim, mas o de Cristo foi por mim, foi por você, foi por nós todos. Que bênção! O sangue de Jesus fala melhor, falou melhor do que o de Abel. Que bênção, glória a Deus. Agora vamos entrar no terceiro ponto, a aliança perfeita. Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei. Pensa numa máquina de impressão. Pensa numa máquina de impressão. Imprimirei as minhas leis também sobre o coração. As escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. É Cristo querendo pegar a sua palavra e imprimir dentro do coração do homem. Lá em Êxodo, Deus falou com Moisés, Moisés traz o povo que eu quero fazer deles agora, eu quero chancelar, fazer deles um sacerdócio real. O povo não quis, eles ficaram com medo, mas Deus se apresentou daquela forma, com trovões, com vulcão, com trevas, com raios, mas justamente que era para eles terem temor. Não era para transmitir medo, mas era para transmitir temor da presença de Deus. Mas eles tiveram medo e não subiram para receber o sacerdócio que Deus queria colocar a eles. Não havia necessidade de outro tipo de sacerdócio, mas Deus queria instituir o sacerdócio dentro deles. Eles ficaram com medo. Aí Deus tem que usar o sacerdócio arônico. Então, a antiga aliança, ela era feita com rituais, com escritos, e tudo isso era obsoleto. Tudo isso era passageiro e era difícil, praticamente impossível de se cumprir aquelas leis. Deus nunca quis instituir leis para o povo. Deus sempre quis, o desejo de Deus sempre foi que a palavra dele, a palavra master de Deus, tivesse sido imprimida dentro do coração e da mente daquele povo. Não era para imprimir em tábuas, era para imprimir na mente, era para imprimir no coração deles. Deus não queria dar tábuas, pedaços de pedra com regras. O nosso Deus não é um Deus de regras. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o relacionamento que ele queria conosco era através da obediência. Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora tem que ter sacrifício, agora tem que ter cordeiro, agora tem que ter pombo, agora tem que matar um animal, agora tem que lavar as vestes. Mas não era assim. O princípio não era esse. Era que a sua palavra tivesse sido imprimida, impressa dentro da mente e do coração daquele povo. Você está aí, crente? Essa era o objetivo, era o propósito da aliança perfeita de Deus. O autor da epístola mostra a fraqueza da primeira aliança. Não estava na mente, nem escrita no coração das pessoas, mas escrita em pedras, escrita em papiros, escrita de forma de rituais. Tudo era obsoleto, difícil de se cumprir. Não dava para cumprir a lei. Não tinha como.
pela lei Torá, da Torá toda, são 613 leis. Dentre essas leis, em divisão das leis que se deve fazer e das leis que não se pode fazer, não dá para cumprir. 365 leis. Era dizendo assim, ó, não faça. Isso você não deve fazer. Ou seja, todos os dias do ano, nós temos uma lei de renúncia pessoal. Essa era uma das propostas da lei, quando o povo rejeitou receber a palavra de Deus na mente e no coração. Amém? Então esse novo pacto não depende de méritos humanos, não depende de muito sacrifício, não depende da nossa religiosidade, não depende da exclusividade, mas tudo isso depende da exclusividade da graça de Deus. O homem não consegue esse pacto dessa aliança por méritos próprios. Não é porque eu orei mais, não é porque eu prego mais, não é porque minha agenda é grande, é muito lotada, não é porque eu recebi a maior oferta, não é porque eu sou famoso, não é por conta de nada disso. O pacto, o propósito de Deus era exclusivamente apontado por sua graça. Um favor que eu e você, embora tudo que a gente faça para Deus, não merecemos. O que nós merecíamos era condenação eterna, mas Ele pagou tudo que nós fizemos naquela cruz do Calvário. Nada que você faça vai pagar ou diminuir o que Deus fez para você. Eu vou fazer porque eu estou pagando um preço pela salvação. O preço da salvação, você, crente santão, nunca vai conseguir pagar. O preço da salvação, quem pagou foi Cristo. Você paga o preço da renúncia para estar dentro de um relacionamento com Deus, para receber galardão, para ter boas obras, mas preço por salvação, você nunca vai pagar. Para de graça. O segundo ponto, o tabernáculo da velha aliança. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O primeiro ponto vai falar a respeito do tabernáculo da velha aliança, que mesmo ele tendo o seu ambiente, ele também tinha a prestação de serviço por parte do sacerdote. O segundo ponto vai falar sobre os móveis do tabernáculo. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava um candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o lugar santo, por detrás do véu, se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. Essas informações para a construção do tabernáculo e dos móveis do seu interior encontra-se principalmente nas passagens de Êxodo 16, 25, 26, 30 e número 17. É Deus fazendo a instituição de um símbolo. Irmão, esse tabernáculo não começou aí com Moisés. Não é um tabernáculo mosaico que começou com Moisés. Na verdade, você usando de forma panorâmica, numa visão panorâmica, esse tabernáculo começou dentro do jardim. Porque, escute, existia o centro, onde Adão e Eva todos os dias, cedo da tarde, encontrava com Deus. O casal encontrava com Deus todos os dias, Deus vinha visitá-los. Aquele ambiente era o Santo dos Santos. O lugar santo, ou seja, na borda do pátio, já era a floresta. Agora, o homem, depois do pecado, é colocado para fora do jardim. E dentro desse jardim foi colocado 2 querubins, guardando, protegendo. Os 2 guardiões, eles estavam fora. Era o povo que fica fora do pátio. O povo que fica olhando o portal. Perceba a projeção de um tabernáculo que começou lá e agora vai se expandindo para a terra. Então, Deus sempre trabalhou com esse tabernáculo, porque esse tabernáculo existe. Era a sombra daquilo que já estava lá. Deus tentou colocar uma impressão aqui, mas o homem sempre se distanciando. Então perceba que o tabernáculo começou com o homem dentro do centro, lá no centro do jardim. O homem foi pecando, ele foi se afastando. Era Santo dos Santos? Então agora vai ter o santo, agora vai ter o pátio, agora vai ter o portal, agora vai ter o deserto. Percebe o afastamento? Então, eu reconheço a Deus no meio do deserto. Eu enfrento o processo, eu chego no portal, eu passo para o pátio, eu vou para o lugar santo e eu vou para o Santíssimo, que é onde está o meu Senhor e o maior nível de relacionamento com Deus, que é no altar de Deus. Amém? Então vamos lá. Existem algumas áreas restritas, essas áreas restritas, mas no segundo, o texto diz, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância
do povo. Perceba essa questão aqui, é bem interessante, porque Deus ele não leva, irmão, Deus nunca leva em conta o período da ignorância do povo. Deus não leva, mas o diabo leva. Então tem situações que nós fazemos que Deus não leva em conta porque você não tem o conhecimento, ou entendimento, ou informação, ou orientação em relação àquilo. Mas o diabo não quer saber. O diabo sempre vai levar em conta a ignorância do povo. Ele ama um povo ignorante. Irmão, pensa num diabo que ama, ele adora um povo que não gosta de Bíblia, que não gosta de escola bíblica, que não gosta de estudar, que não gosta de emergir, que não gosta de orar, que não gosta de culto. Ele ama esse tipo de crente aí, esse tipo de indivíduo, esse tipo de pessoa. Ou seja, ele usa da tua ignorância para fortalecer o projeto dele, porque até o diabo tem projeto. Você está aí? Aqui em cima tem um desenhozinho do tabernáculo, que é a planta do tabernáculo. Então lá fora, tá bem assim, nesse quadrante aí, nesse retângulo, tem a porta, o altar de holocausto, aí tá grande assim o pátio, o lavatório, o lugar santo. Dentro do lugar santo tem a mesa dos pães, tem um candelabro e o altar de sacrifício. E dentro do Santíssimo está a borda que divide com o véu e a arca da aliança. Anote aí, não está aqui, mas eu quero passar para você a projeção que faz a menção, a projeção do princípio da tipologia de cada um desses utensílios, de cada um desses elementos aqui. A porta, ela é Cristo, o acesso, o caminho. Lá em João 14,6, Jesus diz assim, eu sou o caminho. Então o acesso é Ele. Então essa porta é Cristo, eu tenho que passar por essa porta. Eu não posso só ficar olhando na porta, eu não posso só achar bonito aquela porta, eu não posso só achar elegante, só achar legal. Poxa, que porta legal, que Jesus legal, maneiro, que evangelho legal, que hino, que música bonita, mas eu não quero acessar. Assim não vale. Você nunca vai ter relacionamento com o complemento do tabernáculo se só ficar olhando para a porta. Acesse a porta. Então esse primeiro ponto, a porta, é Cristo. O altar de holocausto é um tipo de aceitação. Eu olho a porta, acesso e aceito Cristo, porque o altar de holocausto, olá, oferta queimada, é ali que mata, é ali que morre o velho homem, é a aceitação de Cristo. Agora, o lavatório é o tipo de batismo. Eu acesso a porta, aceito a Cristo e vou me lavar. Vou agora para o batismo, é um tipo, tá, crente? Então agora sai do pátio, agora vou entrar no lugar santo. O lugar santo, quarto item, está a mesa dos pães, que é um tipo da ceia do Senhor. Se eu entrei na porta, se eu aceitei a Cristo, se eu batizei, agora eu tenho condições. Eu tenho legalidade para estar perante a mesa do rei, perante a mesa do Pai, porque eu entendo o propósito da ceia, eu entendo o objetivo da ceia, eu entendo todo o propósito dessa liturgia que Deus implantou para nós. Jesus implantou a ceia até que Ele venha. Amém, crente? Nos preparando para as bodas do Cordeiro. Então, o quarto ponto, dentro do lugar santo, a mesa dos pães, que é um tipo de ceia do Senhor. O candelabro de ouro é um tipo de batismo no Espírito Santo. Eu vou repetir. O candelabro de ouro é um tipo de batismo com o Espírito Santo, crente. Dá um glória a Deus aí, irmão. O sexto é o altar de incenso. Um tipo de ambiente de adoração. A verdadeira adoração a Deus, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então é o sexto elemento, o sexto ponto. E quando você já está vivendo, desfrutando tudo isso, Deus vai te dar a condição de acessar o véu que já foi rasgado. E acessando esse véu que foi rasgado, você vai para o Santo dos Santos. Agora não tem mais essa limitação, você tem acesso. E esse acesso vai nos levar na condição de salvação eterna. Você chancela isso lá no altar da Arca da Aliança, que é o maior nível de relacionamento do propiciatório. É Deus que representava a sua visitação ali naquele ambiente. Então você tem acesso a esse tabernáculo todinho quando começa a olhar para a porta, mas enxergando a Arca da Aliança, que era uma tipologia da presença de Deus. E isso aponta que no último nível, a Arca da Aliança, eu só tenho salvação nele. Eu não tenho salvação, irmão, eu não tenho salvação, desculpa te falar isso, eu não posso ter salvação somente por estar na igreja,
pensando que aceitei a Cristo. Eu não tenho salvação somente porque batizei, porque às vezes você pode estar tomando só um banho, um mergulho na banheira ou na piscina da igreja e não aceitou a Cristo, foi só um banho refrescante. Você pode até comer a ceia, você pode até falar em línguas e no final se apostatar da fé, você pode até cantar bonito e ainda assim não chegar no Santo do Santo, aonde nos dá a condição de ter a salvação. A salvação em Cristo, esse tabernáculo, não era somente o original, não é rituais, mas é um cumprimento de princípios que começa com o meu caráter, a minha aceitação e o desfrute estando em Cristo. Amém, crente? Nós não somos salvos por liturgia, nós somos salvos pela graça de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas eu falo em línguas, faço aviãozinho, uso terno. Você pode ir com tudo isso para o inferno, se não estiver em Cristo até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, eu preciso perseverar. Não é um selo aqui, ó, tá, carimbou, tá salvo. Então ele pode desviar, tocar o terror, ir para o carnaval, se vestir de Exu Caveira, mas ele já está batizado, então não tem jeito, tem que salvar. Não funciona assim. Não funciona assim. Até Judas foi escolhido, mas no final não perseverou. Então não funciona assim. Nem sempre o início da tua história determina o final dela. Você pode começar muito bem e terminar muito mal. Ou você pode começar muito mal e terminar muito bem, assim como aconteceu com o ladrão da cruz. Amém, crente? Então, mais um ponto. Agora o terceiro ponto é sobre as liturgias de sacrifício. Essa liturgia, a lei dos ritos de sacrifício, ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A lei de Moisés era cerimonialista. A lei de Moisés, a lei mosaica, era de rituais, de cerimônia, que devia cumprir, eram protocolos. Tá? Esses rituais estão prescritos no Pentateuco ou na Torá Antiga, em especial no livro de Levítico. Você quer descobrir tudo sobre culto, onde começou os princípios? Você tem que ler Levítico. Levítico é uma benção. Estou escrevendo um artigo e um livro sobre Levítico. Em breve a gente vai ter surpresa aí. Então, o segundo ponto vai falar sobre os sacrifícios, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Na antiga aliança, alguns sacrifícios eram repetidos diariamente, outros eram realizados em dias específicos e outros eram apenas uma vez por ano. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Alguns eram todos os dias, outros em dias esporádicos específicos e outros aconteciam uma vez por ano. Mas todos apontavam para Cristo. Toda ação apontava para Cristo. Não é porque era bonitinho, porque Moisés não tinha o que fazer e implantou alguma regra. Tudo apontava para o Cordeiro, para Cristo. Os sacrifícios poderiam ser categorizados como voluntários, obrigatórios. Os sacrifícios obrigatórios são os obrigatórios. Os sacrifícios voluntários são os holocaustos, né, que é a oferta queimada, a oferta de manjares, que era uma oferta de fruto, e o sacrifício pacífico, que consistia em qualquer animal imaculado. E os sacrifícios obrigatórios eram a oferta pelo pecado, com o propósito de expiar, a oferta de culpa praticada com expiação por pecados não intencionais que exigiam reembolso à parte ofendida em seguida desse sacrifício de um novilho. E o Antigo Testamento já mostrava que a verdadeira vontade de Deus não era se deleitar em sacrifício de animais, mas em obedecer. O princípio absoluto de tudo era a obediência, não era sacrificar. Obedecer sobrepõe, é melhor do que sacrificar. O sacrifício é importante? Claro, mas não me adianta sacrificar desobedecendo. Saul tentou fazer isso e não deu certo. Primeiro obediência, depois sacrifício. Amém, crente? Cristo, sacerdote e sacrifício. Então, o texto diz que não por meio de sangue de bodes de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aquele ato de Jesus foi suficiente para nos dar a possibilidade de redenção da eternidade de morte para uma eternidade em vida. Então perceba,
as últimas palavras de Jesus na cruz foi tetelestai. Está tudo consumado. Eu cumpri tudo. Todo o protocolo, todo o ritual, toda a liturgia foi cumprida. Pai, por favor, a ti eu entrego meu espírito. Mas eu fico imaginando Jesus entrando no santíssimo lugar, no santo do santo com o Pai. Está aqui, eles estão perdoados. Ela, como minha esposa, é minha. Os pecados estão perdoados. Eles têm acesso à condição de salvação. A condenação que os impelia para uma eternidade sem Deus, agora nos dá a condição de uma eternidade com Cristo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por trazer a salvação a nós. E essa salvação na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Nós não merecíamos. Nenhum homem nessa terra merecia o sacrifício salvífico, expiatório de Cristo. Mas a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. E isso nos deu condição de salvação. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Você tem uma ótima aula. Que em nome de Jesus, que o sacrifício de Cristo possa pulsar diariamente no seu coração. E que esse propósito possa fulminar a tua mente e o coração e te fazer um vencedor diariamente. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Até mais.